Guru Vabhishta Supurakam Guru Ganaera Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasa Vida Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwa Guruncha Divya Bhagavat Premnoi Bija Pradam Vancha Kalpatarubhyascha Kirpa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militamena Tasmai Shri Gurave Namaha Jagurudev, 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 Jagurudev. Saudações a todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, esteja em paz. A gente está começando mais um encontro do Astrologia Singular. Então, para quem não estava online, já tem um bom tempo que a gente está conversando, então acho que a gravação hoje nem vai ser tão grande, a gente vai fazer as leituras. A boa parte das dúvidas a gente acabou de tirar. Então eu recomendo que vocês sigam o canal, deem um like, entrem no grupo de estudos do WhatsApp e entrem online também para a gente poder tirar dúvidas e ir se conhecendo e avaliando o mapa natal, né? A gente fica fazendo essas observações e pontualizando algumas informações muito importantes sobre a interpretação dos Karakas, né? A partir dos trânsitos, a partir do mapa natal. Então a gente veio fazendo isso durante muitos meses no grupo. E aí agora, né, eu estou dando uma ênfase maior à leitura das escrituras que trazem para a gente justamente os parâmetros filosóficos pelos quais a gente usa para fazer a análise do mapa. Então, a gente está lendo A Busca por Shri Krishna, A Realidade e o Belo, de Srila Bhakti Rakshakshdadev Goswami Maharaj, e ele traz, né, com muita profundidade a ontologia do Brahma Madhava Gaudiya Vaishnavismo na linha do Sri Chaitanya Saraswati Mata. Então, a gente está dentro de uma corrente personalista, Chintya Chintya Beda Beda Tattva, que fala sobre a consciência, a nossa relação, né, a relação da nossa consciência com a Suprema Personalidade de Deus, de uma forma realmente pessoal. Então, quais os níveis de relacionamento? E o que é que isso significa em relação ao estudo de astrologia? Justamente o refinamento da intimidade desse relacionamento com Deus é feita através desses infinitos nascimentos e mortes, a roda do Sansara, dentro dessas múltiplas criações e aniquilações de infinitos universos. Então a alma da gente já deve ter atravessado várias criações universais. Então, durante centenas de milhares e milhares de vidas, a gente vem acumulando karma, aproveitando do karma bom, pagando pelo karma ruim e também desenvolvendo diferentes tipos de méritos espirituais através das nossas atividades de práticas de autoconhecimento e autorrealização. A trajetória da alma dentro do universo, a gente consegue avaliar pelo mapa natal a partir da dignidade dos planetas, do posicionamento deles em relação às casas, as nakshatras, os padas, os mapas divisionais, mas a partir do conhecimento filosófico, a gente entende como se livrar de todos esses resultados
kármicos, bons ou ruins, simplesmente buscando pela transcendência. Então, num plano de transcendência, a gente não é afetado pelo karma bom ou pelo karma ruim. A gente entende que durante o processo de vida, a gente vai passar por situações que são resultados do nosso karma, mas ainda como um processo de purificação. Dentro da leitura da busca por Shri Krishna, a gente parou no capítulo 7, e esse capítulo 7 ele é grande, e eu vou fazer ele em algumas partes, divididas através dos subtítulos que tem dentro dele. Então, caso também alguém tenha dúvida, pode levantar a mão e fazer a pergunta, porque esse capítulo ele é bem polêmico e muito provavelmente ele vai gerar um certo desconforto. Então é importante que a gente traga o entendimento dessa questão, né? Caso se gere alguma questão a partir do que vai ser explicado, então que a gente tenha esse lugar também de trazer um entendimento ainda mais fino do que está sendo revelado por Srileshvara Maharaj. O capítulo 7, ele se intitula Além do Cristianismo. Então, cristão, está escrito cristão, 2 pontos. Então, o cristão pergunta, né? O Senhor poderia explicar o ponto de vista Vaishnava acerca do cristianismo? E aí Srileshvara Maharaj ele responde: cristianismo é Vaishnavismo incompleto, não plenamente desenvolvido, mas a base do teísmo devocional. Até certo ponto, ao menos fisicamente, encontramos o princípio do morrer para viver. Então, explicando Srileshvara Maharaj aqui, sem cometer nenhuma ofensa, quando o Srileshvara Maharaj ele fala que encontramos o princípio do morrer para viver, ele está dizendo que Jesus aceita a morte para ir viver no reino do Pai. Então, ele está falando sobre o sacrifício. Ele está falando sobre aceitar essa morte da falsa identificação corporal para a vida da alma, para a vida do espírito. Então, isso é algo que está em comum com o cristianismo e o vaishnavismo. Então, até certo ponto, ao menos fisicamente, encontramos o princípio do morrer para viver. Os cristãos dizem que o ideal mostrado por Jesus é do auto-sacrifício. Em nossa consideração, entretanto, isso não é teísmo plenamente desenvolvido, mas apenas a base. É um conceito pouco claro, vago, da divindade. Aí, entre aspas, né? Existimos para Ele, existimos para Deus, né? Dentro do conceito cristão, existimos para Deus. Mas o quanto existimos para Deus? E em que forma? E com qual atitude? Todas essas coisas não são explicadas e não ficam claras no cristianismo. Tudo é nublado, como se visto à distância. Não assume qualquer formato apropriado. A cobertura não é plenamente removida a ponto de nos permitir chegar face a face com o objeto de nosso serviço. Existe o conceito de servir a Deus, bem como um forte ímpeto para alcançá-lo. Então, a base é boa, mas a estrutura sobre o alicerce é opaca, vaga e imperfeita. E aí o cristão continua. Os cristãos gostam da ideia de rendição, serviço e entrega de tudo a Deus. Srileshvara Maharaj responde: sim, isto é comum,
Mas rendição a quem? E aí o cristão responde: os cristãos dizem que Jesus é o único caminho. Srila Sridhara Maharaj: sim, e seu caminho é morrer para viver. Mas para quê? Qual é a conquista positiva? Qual é a nossa ocupação positiva no serviço ao Senhor? Devemos não apenas nos submeter em agradecimento à autoridade máxima, mas devemos ter uma ligação direta com Ele, bem como ocupação 100% em seu serviço. Simplesmente seguir seu próprio caminho orando: ó Deus, dai-nos nosso pão, e ir à igreja uma vez por semana não é suficiente. No teísmo completo, é possível realizar a ocupação 24 horas. Deus pode nos ocupar 24 horas por dia. Devemos alcançar esta posição, a plena ocupação com Ele. Tudo mais é subordinado a esta posição. Aí tem um subtítulo: Adão e Eva, forçados a trabalhar. Cristão. O cristão continua perguntando, falando, né? Existem algumas tradições cristãs que são muito semelhantes à consciência de Krishna. E aí Srila Maharaj fala: elas são muito afins em sua base. Concordamos que devemos sacrificar tudo por Deus. Mas quem Ele é? E quem sou eu? E qual é nossa relação? O cristianismo nos oferece apenas uma concepção nublada. Na concepção cristã, quando Adão e Eva eram entregues, eles não tinham problemas na vida. Mas, então provaram o fruto da árvore do conhecimento, o cálculo de interesse próprio, e caíram, sendo forçados a viver uma vida de trabalho. Ali é dada somente uma ideia geral de nossa relação com Deus, mas, quando temos de definir detalhadamente as características de Deus e em que relações devemos nos aproximar dele, o cristianismo nos oferece apenas uma ideia opaca. Certa vez, alguns sacerdotes cristãos disseram ao nosso Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, que no cristianismo também se encontra Madhurya Rasa, a relação conjugal com Deus. Na Idade Média, havia uma moda entre os cristãos de considerar Cristo como um noivo, e também há algumas parábolas na qual o Senhor Jesus Cristo é considerado como um noivo. Assim, eles disseram que Madhurya Rasa, a relação conjugal, também se encontra dentro do cristianismo. Prabhupada disse, entre parênteses: isto é com seu filho, com seu devoto, não com Deus. Filho significa guru, o libertador. Aí tem um outro subtítulo: Pai, Filho e Espírito Santo. A concepção que eles têm de Deus é da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo talvez seja considerado como tendo a posição mais elevada. Se for assim, então o cristianismo termina em Brahmavada Nirvishesha. Entende? E o cristão: sim, creio que o Senhor explicou antes que Brahman significa o aspecto impessoal da existência de Deus. Então, assim, só para a gente entender o que esse primeiro parágrafo está dizendo, ele está relacionando que na concepção cristã existe uma ideia de Deus, mas é uma ideia vaga. Por quê? Porque esse Deus não tem forma e não tem qualidades, ele é só uma palavra. Então, o amor que a gente tem por Deus é por quem? Se a gente não conhece esse Deus e a gente não tem como
entender o que esse Deus gosta e como a gente pode agradar ele de alguma maneira. Então, Srileshvara Maharaj está dizendo, se você alcançar a meta última desse amor e dessa devoção dentro do cristianismo, você alcança Brahmavada Nivishesha, que é a posição impessoal, a posição de se relacionar dentro do Brahman, o Nirvana. Então, nem você mais existe, porque não existe uma personalidade, no caso, essa relação com um Deus abstrato, não há personalidade para se relacionar com um Deus abstrato. Então, Srileshvara Maharaj ele continua. Deus Pai significa Deus, o Criador. Deus Filho significa o Guru, o mestre espiritual. E Deus Espírito Santo talvez mantenha a posição suprema no cristianismo, acima da concepção de pai e da concepção de filho. Sendo este o caso, então, a compreensão deles se dirige ao Brahman impessoal, que é justamente que não tem forma e não tem qualidades, é um brilho, é uma refulgência, é uma força, mas que não tem essência, não tem sabor, não tem prazer também, não tem ananda, não tem raça. Aí Srileshvara Maharaj continua. Certa vez, disseram-me que em um espetáculo teatral na Alemanha, precisavam mostrar a figura de Deus. E assim, em alguma posição elevada sobre um balcão, puseram uma imagem de natureza grave, uma barba cinzenta, dando ordens dali. Deus, o Pai, era mostrado daquela maneira. Esta é a ideia deles. A paternidade de Deus, barba cinzenta, Deus como um velho. Mas, a partir da consideração de raça e ananda, êxtase, sabor, êxtase e prazer, Deus deve ser o centro de todas as diferentes relações, incluindo amor filial e amor conjugal. Conceber Deus como nosso Pai é uma compreensão incompleta, pois pais também são servos. Ele, Deus, tende a estar no centro, não em alguma extremidade do todo. Ele não está simplesmente observando o todo. O conceito de Krishna é que Deus está no centro. Entre todas as aproximações de Deus, a aproximação para uma relação amorosa é suprema. Deve-se considerar a intensidade desta relação, e Deus deve estar no centro de todas as relações amorosas. Anandam Brahmano Vidvam. Ananda é a coisa mais preciosa jamais descoberta. E a plena representação da Ananda mais elevada deve ser considerada como o máximo absoluto capaz de atrair a todos, não pelo poder, não pela força, mas pelo encanto. Krishna é o centro de toda a atração. Sua atração se dá pela beleza, pelo encanto e pelo amor, e não por coerção e força. Essa é a concepção Krishna da divindade. E aí o cristão fala. Os cristãos temem ir além de Jesus, porque Jesus nos advertiu quanto a enganadores. Srileshvara Maharaj. Não estou falando sobre os cristãos. Estou falando sobre Jesus, que deu os ideais do cristianismo. Estou falando sobre os princípios de Jesus. Ele deu alguma compreensão e prestações, mas não conhecimento pleno. Concordamos sobre a forte base do teísmo. Jesus foi crucificado porque disse, entre aspas, tudo pertence ao meu Pai.
Dá a César o que é de César e a Deus o que é seu, o que é de Deus. Assim, a base é muito boa, é louvável, mas é apenas a primeira parcela na concepção teísta. Quem é meu Senhor? Qual é sua natureza? Quem sou eu? O que é meu eu interior? E qual é minha conexão com Ele, com Deus? Como posso viver continuamente lembrando de Deus e servindo? A concepção de que nos destinamos, de que somos designados e feitos para Ele, é louvável, mas tem de ser esclarecida. Devemos alcançar a posição mais elevada. Todas essas coisas estão ausentes no cristianismo. Só é oferecido sacrifício pelo Senhor, e isso está bem. É a necessidade básica da alma. Mas depois disso, o que deve ser alcançado? E eles ficam silenciosos. Um outro subtítulo: Além de Jesus. Deixa eu ver quanto que dá para ler aqui mais. Não vai chegar, mas aí beleza. Eu vou ler até quando fala bispos, vá à Índia. Ah, não, ainda tem o do Bhagavad Gita dos ensinamentos. Pronto, eu vou ler até os ensinamentos do Bhagavad Gita. Aí tem um subtítulo. Além de Jesus, o cristão fala. Eles temem ir além de Jesus. E aí Shloshdhara Maharaj responde. Sim, mas existe tanta graça, tanto amor na divindade na qual Deus pode sentar em nosso colo e nos abraçar. Uma ligação muito mais íntima é revelada no Vaishnavismo. Mas se tememos ultrapassar o conselho fundamental de Jesus, então nos tornamos sarrádias, imitadores ou os enganadores. Devemos arriscar tudo pelo nosso Senhor e devemos tornar firme a nossa posição em seu serviço. Devemos morrer para viver. E o que está vivendo? Temos de analisar o que é a vida real. E se, sem morrer, desejamos arrastar Deus para o nosso jogo carnal, então nos tornamos sarrádias, imitadores, os enganadores. Devemos ultrapassar o umbral dado por Jesus. Ele declarou: morrer para viver. A companhia do Senhor é tão valiosa para nós que devemos arriscar tudo por ele. Esta conquista material não é nada, é tudo veneno. Não devemos sentir atração por ela. Devemos estar prontos para deixar tudo, todas nossas perspectivas e aspirações materiais, incluindo nosso corpo, por Ele, por Deus. Deus é grande, mas qual é sua grandeza? Qual é minha posição? Como posso me ocupar em seu serviço 24 horas por dia? Aqui, Jesus silencia. Não recebemos programas específicos dos cristãos nesse estágio. Assim, o Vaishnavismo vem para o alívio de nosso coração, para satisfazer nossa necessidade interior, qualquer que seja. Nossa sede interior será satisfeita aqui. Você pode ser consciente ou inconsciente de muitas demandas dentro de si, mas elas terão plena satisfação em sua mais bela forma apenas ali. Não é que de algum lugar distante mostraremos a Deus alguma saudação reverencial, mas podemos tê-lo de uma maneira muito íntima. O ideal de uma conexão amorosa íntima com Deus é dado pelo Vaishnavismo, especialmente por Sri Chaitanya Mahaprabhu, pelo Srimad Bhagavatam e em Vrindavana, a terra de Krishna. O sentimento de possuir qualquer coisa aqui, no mundo material, não pode ser real.
É um reflexo pervertido, mas este sentimento tem de estar presente no mundo original. Caso contrário, qual é sua origem? De onde surgem os diferentes sentimentos de necessidade dentro de nós? Eles devem estar presentes no mundo causal, pois tudo emana de Krishna. Assim, o anseio de cada átomo de nosso corpo, mente e alma receberá sua maior satisfação ali. Essa compreensão é dada pelo Vaishnavismo, por Sri Chaitanya Mahaprabhu, pelo Srimad Bhagavatam e por Shri Krishna no Bhagavad Gita. E aí eu vou parar aqui, porque ele vai começar a falar sobre o Bhagavad Gita. Jai Shri Sridhara Maharaj Ki Jai. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Então, como ficou bem explicado, né, por Shri Sridhara Maharaj, que realmente revela o que tem de mais sofisticado dentro do conhecimento védico, dentro do conhecimento Vaishnava mesmo. Shri Sridhara Maharaj, ele vai muito longe na relação mais íntima e mais próxima que a gente pode obter dentro da natureza devocional, né? Então, é muita misericórdia, porque é difícil até da gente imaginar alcançar essa posição. Graças à misericórdia dele, a gente consegue entender que existe esse lugar, né? Então, eu vou fazer a leitura do Graha Sutras, um capítulo que é o capítulo 9, e ele fala sobre os grahas e os gêneros. E eu estava falando antes até, inclusive, de colocar para gravar, que eu acho que vai ser muito polêmico esse capítulo. Eu acho que, espero, inclusive, que tenham vários comentários no canal do YouTube por causa desse capítulo, porque os indianos eles já eram muito modernos em relação a essa questão de gênero, mas eles não sabiam qual a palavra que ia ser usada no mundo moderno. Então eles trouxeram uma concepção que ficou traduzida de uma maneira engraçada, mas que, se a gente tiver sensibilidade para interpretar, a gente vai ver que ela se aplica de diferentes maneiras. Então, no Brihat Parashara Hora Shastra, na natureza e forma dos grahas, existe um verso, né, que foi trazido aqui para começar esse capítulo, que é o seguinte: Eunuco são dois, Mercúrio e Saturno. Jovens mulheres são a Lua e Vênus, e os homens estão a ser conhecidos como Sol, Marte e Júpiter. E aí ele continua. O Ernest Wilhelm agora, né? Os grahas são todos divindades masculinas, como eu tinha falado antes lá, né? Todos os planetas são devas, são masculinos. E aí tem essa questão de gênero que vai ser explicada. Os grahas são todos divindades masculinas e, portanto, são referidos como masculinos ao longo desse texto. Cada um deles se comporta, no entanto, de uma maneira mais masculina, feminina ou neutra. Da mesma forma, cada um deles produz criações masculinas, femininas ou neutras. Portanto, embora todos sejam divindades masculinas, os grahas são responsáveis por diferenciar as qualidades de gênero. Grahas masculinos. Os grahas masculinos são iniciantes, centrados na ação e proativos.
Eles se sentem amados, felizes e valem a pena quando são respeitados e apreciados pelo que fazem, dizem e pensam. Eles encontram gratificação em ajudar os mais fracos, mais vulneráveis ou menos capazes que eles. Quando fazem algo benéfico ou produtivo, sentem-se felizes e satisfeitos. Os Grahas masculinos têm a capacidade de fazer algo, mesmo quando não querem. Sol. O Sol é o mais masculino de todos os Grahas. Ele é 100% masculino, o que é demonstrado pelo fato do Sol governar apenas um signo, um Rashi, Leão, que é masculino em comparação com os outros. Cadê? Grahas que governam um Rashi masculino e um feminino. O Sol é centrado na ação, mas não é precipitado. Ele é firme e consistente em sua ação. Se o Sol estiver mal situado no horóscopo, uma pessoa não terá consistência e firmeza. Como todos os Grahas masculinos, o Sol se sente amado e feliz quando respeitado pelo que ele diz, faz e pensa. No entanto, o Sol se sente particularmente amado quando suas ações para cuidar e prover os outros são apreciadas. O Sol se sente feliz quando ele cumpre seu dever de liderar e quando ele lidera a melhoria daquilo pelo qual ele é responsável. O Sol se sente mais feliz quando é incapaz de liderar aqueles a quem ama e se importa com o futuro melhor e quando se vê incapaz de cumprir seus deveres. Marte. Marte é muito centrado na ação e desfruta de atividades muito mais do que o Sol, e precisa de uma mudança de cenário mais do que o Sol. Portanto, Marte não é tão firme e mudará de direção com mais frequência com o advento de uma nova oportunidade de aproveitar. Marte é centrado na ação. Então, ele se sente amado quando suas ações são respeitadas. Marte também é lógico. Então, ele também se sente amado quando suas ideias são respeitadas. Marte se sente mais satisfeito quando ajuda os outros a superar problemas com sua assistência direta. Marte se sente mais infeliz quando comete erros que causam problemas para os outros. Júpiter. Júpiter é o Graha da sabedoria, é Vachaspati, o senhor da fala. Assim, Júpiter se sente mais apreciado quando o que ele diz é respeitado. Júpiter fica mais satisfeito quando os outros respeitam seus ensinamentos e conselhos, seguindo-os e melhorando-os através deles. Para um Graha masculino, Júpiter é muito descontraído. Ele é o homem Graha que descobriu o caminho da não-ação, centrado na ação. Vendo seu papel tendo em vista o quadro maior, ele encontra contentamento em coisas tais como falha e ridículo. Ele encontra contentamento em coisas... entendi. Ele encontra contentamento em coisas tais como falha e ridículo que outros Grahas masculinos nunca poderiam apreciar. Sendo o Graha que mais aceita e perdoa, Júpiter perdoa a si mesmo tão facilmente quanto aos outros. Júpiter se sente mais infeliz quando é incapaz de dar conselhos sábios ou quando dá conselhos que de alguma forma se tornam uma fonte de mal para os outros. Grahas femininos. Os Grahas femininos são receptivos, discriminativos e emocionais. Eles se sentem amados, felizes e valem a pena quando respeitam seus sentimentos e são apreciados por quem são. Eles encontram gratificação por estarem disponíveis para um bom propósito.
cuidar e melhorar a si mesmos, a fim de se tornarem mais autorrealizados e disponíveis para propósitos maiores. Quando se sentem satisfeitos e felizes, vivem produtivamente e beneficiam todos os que os rodeiam. Os grahas femininos fazem coisas quando sentem vontade e nunca fazem coisas quando não sentem vontade. Seus sentimentos são um sistema de orientação que os ajuda a escolher o que deveriam estar fazendo. A lua é a mais feminina de todos os grahas. E embora seja uma divindade masculina como todos os grahas, ele tem 100% de caráter feminino. Tá casado com 27 irmãs. Então, assim, ele acaba carregando muita energia feminina, né? O que é mostrado por ele governando apenas um Rashi, Câncer, que é um Rashi feminino. A lua é a mais receptiva dos grahas e tem uma forte necessidade de vínculo. A lua discrimina através do sentimento. O que é bem aceito, o que é bom é aceito e o que é ruim é evitado. Discriminação da lua é perfeita. Baseia-se na capacidade de conhecimento interior da lua e não no desejo. Se a lua estiver mal situada no mapa, uma pessoa estará muito longe de seu conhecimento interior e fará muitas escolhas confusas, pois não será capaz de discriminar efetivamente. Como todos os grahas femininos, a lua se sente mais amada quando seus sentimentos são respeitados e quando ele é apreciado por si mesmo. A lua fica feliz quando tem uma boa autoimagem dela e viverá uma vida produtiva e benéfica. A lua fica gratificada quando é capaz de fazer parte de algo maior que ela. A lua é infeliz se ela tornar-se um fardo ou uma fonte de dor para os outros. Vênus, como a lua, é uma divindade masculina, mas de natureza feminina. Vênus se sente mais amado quando é apreciado por quem ele é. Seu valor é importante para ele, assim como o valor inerente dos outros. Vênus nos coloca em contato com nosso próprio valor inerente, que é a medida sobre a qual tudo o mais em nossa vida é avaliado. Vênus discrimina avaliando o valor de todas as opções possíveis disponíveis e escolhendo a avenida mais interessante. Vênus se sente feliz ao apreciar sua própria autoestima e quando se sente valioso. Vênus realiza ações produtivas e benéficas. Se Vênus estiver aflito, uma pessoa fará más escolhas e se envolverá com coisas que não valem a pena ou que são até destrutivas. Vênus se sente satisfeito quando está envolvido em oportunidades que são benéficas ou desejáveis para os outros, que ao mesmo tempo se beneficiam igualmente, da mesma forma que um casamento deve beneficiar igualmente ambos os membros. Vênus se sente infeliz quando se sente aproveitado e quando o bem que ele tem a oferecer é ignorado por alguém que prefere outra coisa. Como o modo como a esposa se sente magoada quando o marido procura outra mulher por algo que ela poderia facilmente fornecer. Então, antes de continuar aqui, também é interessante a gente pensar o seguinte: de acordo com o Karaka que o planeta carrega no mapa da gente, a gente vai sentir determinadas coisas relacionadas a ele, como eu estou lendo agora. Então, o Atma Karaka, o regente do ascendente, o Dara Karaka. Então, de acordo com o planeta que carrega esses indicadores, essas características, elas podem se manifestar. E aí a pessoa pode se identificar com o que eu estou lendo. Fala, Renata. O Goura,
Você nas leituras de mapas, assim, você percebe como se o Sol e a Lua fosse a forma como, né, a gente enxerga o pai e a mãe, na verdade, são as energias que a gente carrega do feminino e do masculino. E é o que a gente vai trazer para trabalhar nesses aspectos. Seria assim, olhando para o Sol e para a Lua? Eu vejo uma certa convergência no meu mapa para isso, por isso que eu estou te perguntando. Se... Sim, o, o Sol e a Lua, eles vão carregar essas características do pai e da mãe na personalidade da gente, na vida da gente, nas memórias da gente e em alguns comportamentos da gente que ao longo da vida a gente precisa ressignificar. Mas não necessariamente eu avalio isso como a energia masculina e a energia feminina no mapa. O que eu avalio como a energia masculina no mapa vai estar muito mais relacionado, principalmente relacionado, né, a Vênus e aí há algumas nakshatras. A Lua eu relaciono mais com a questão de maternidade. E quando eu penso no Sol, eu não trago muito essa questão do masculino, porque a gente já vive numa sociedade muito masculina. O inconsciente das pessoas já é muito machista. Então, cada vez que a gente vai trazendo essas características de Marte, do Sol, de muita força, de muita imposição, de muito desejo, então isso vai trazendo características ruins nas pessoas por causa do ego. É muito difícil você dizer para a pessoa, né, como a gente estava lendo agora, você vai ter que morrer para viver. Morrer para viver dentro da vida material é destruir o ego, não ter mais expectativa com a vida, nem com si mesmo, nem com as outras pessoas, é simplesmente agir da maneira mais apropriada o tempo inteiro. Porque aí é como. Esqueci o nome. Foi Bhaktisiddhanta. Bhaktisiddhanta disse: não tente ver Deus, você não vai conseguir ver Deus, mas haja para chamar a atenção de Deus e para que ele veja você e se interesse por você. Então a gente não vai poder ouvir o nome de Deus, porque não é material. A gente não pode falar o nome de Deus, porque não é a língua da gente, não consegue pronunciar. A gente não vai conseguir enxergar Deus, mas a gente pode agir de maneira com que ele se interesse pela gente, através de algum representante que seja. Então, como se fosse um olheiro de futebol, né? Então, o garotão tá lá, às vezes, jogando uma pelada na praia. E aí o cara que tá olhando ele ali tá vendo, velho, aquele cara joga muito. Não é porque ele tá interessado que o olheiro veja ele, é porque ele tá fazendo o melhor que ele pode, porque ele ama aquilo. Então, o Gurudeva falava, o mais importante é a sinceridade, o amor sincero. Por quê? Porque o processo de vida espiritual é individual, voluntário e amoroso. Então você só faz porque tem amor. Deus só aceita se tiver amor. Então é isso. A gente tem que agir de forma que ou um olheiro veja a gente e leve a gente para um centro de treinamento, para que a gente realmente se torne um profissional naquela técnica, naquele yoga, né? Então, através de um centro de treinamento apropriado, de professores específicos, de um condicionamento, de uma disciplina, de um sacrifício, aí a gente entra no time profissional. A gente pode ser o reserva do reserva do reserva do Gandula, mas a gente vai entrar em campo. E a gente vai estar lá. E se o time ganhar, a gente ganha. Mesmo sem jogar.
Por quê? Porque o técnico, o professor, o mestre espiritual achou que a gente devia estar ali junto. Ele só não sentiu necessidade de colocar a gente em campo. Não é porque a gente seja inferior, é simplesmente porque não foi necessário. Então, é mais por aí. Eu mudei de assunto, eu dei uma viajada, mas é Não, isso. sabe por que que eu estou te perguntando isso? Porque eu vi no mapa de uma pessoa que é muito próxima a mim, ela tem o Sol e Marte combusto na casa 1. E realmente, assim, ela teve problemas muito sérios no casamento e tal, sofreu muito, então ela precisou, tipo, ser o homem, assim, para cuidar dos filhos, ou seja, ela tem energia masculina muito mais ativada. Aí é por isso que eu tô te perguntando, mas nesse sentido do direcionamento, assim, Entendi, ter consciência. entendi. Mas não é por aí. Não, tá. Não. É o seguinte, você falou, ela tem o Sol e Marte combustos no ascendente. Mangalik Dosha, combusto. Por quê? Tem várias configurações de Mangalik Dosha, mas esse aí principalmente, Marte está mandando o Shakti Drishti dele para casa 7 e ele está mandando o primeiro olhar dele para casa 4. Então, a vida familiar dela, o relacionamento dela, tipo, vai ser prejudicado. E não é por causa disso que ela teve que assumir o papel do homem no relacionamento. Ela já nasceu com a energia masculina. Então, o tipo de relacionamento que ela escolheu viver, porque ela estava programada para isso, já era esse, já era o de assumir o papel do homem. Ela não é a vítima da circunstância. Nem o cara é vítima dela, nem não tem vítima aí, tá ligado? É simplesmente o karma se manifestando. Então, Não, é mas eu mais. entendi o que você quer dizer, mas eu não olhei muito por esse lado da vítima. Eu olhei de você ter consciência de que de repente você pode fazer algumas coisas para trabalhar mais o seu lado feminino. Eu entendo que assim, por mais que tenha essa determinação, mas algumas melhorias, né, a gente pode buscar para ter mais. Sim, beleza. Então, entendendo o Mangalik Dosha, entendendo essa dificuldade, entendendo essa intensidade da energia masculina, o remédio é fortalecer a energia feminina. E se você olha e o mapa natal está totalmente travado, como está aí, a casa 4 e a casa 7 travada por esse Marte combusto, e aí você tem que ver qual é o signo e essas paradas todas, você corre para o Navamsha. Porque aí o Navamsha pode oferecer uma solução. Ou o Navamsha, ou a casa 9, ou a casa 5. E aí, se for o caso, Vênus e a casa 8. Olha para a casa 8. Talvez a casa 8 traga uma ferramenta de transformação profunda em que ela possa ressignificar essa energia masculina combusta de dominação e controle numa coisa favorável e positiva para o desenvolvimento do relacionamento afetivo dela. Porque se ela não trabalhar isso, vai só continuar repetindo um padrão que é um padrão muito pesado de energia masculina dentro do relacionamento, de agressividade, de ciúme, de controle, de possessividade, Sim. mais ou menos por aí. Vamos lá, grahas neutros. Os grahas neutros possuem uma mistura uniforme de qualidades masculinas e femininas. Esses grahas realizam as atividades dos grahas masculinos quando é mais adequado, ou trazem à tona a receptividade dos grahas femininos quando é adequado. Eles, no entanto, não têm a iniciação e qualidades pioneiras na medida dos grahas do sexo masculino, nem são tão completamente dependentes de direção
como são os femininos. Os grahas neutros permitem uma atividade harmoniosa e equilibrada. Quando os grahas neutros estão bem colocados, uma pessoa terá a perspectiva necessária para ver se eles serão melhor atendidos, através da utilização de seus grahas masculinos ou femininos. Se os grahas neutros estiverem mal posicionados, uma pessoa se comportará de maneira masculina quando deveria estar operando de maneira feminina e vice-versa. Mercúrio. Mercúrio é o grande gerente entre os grahas. Ele não é um líder como o Sol, ele é um gerente. Seu aspecto feminino permite que ele seja receptivo aos seus deveres, embora não seja o criador e iniciador de seus deveres. Seu aspecto masculino toma as ações e iniciativas necessárias para cumprir os deveres. Ele é muito direcionado, criativo e iniciante, uma vez que seus deveres lhe foram apontados. Saturno. Saturno é o servo que faz todo o trabalho duro. Como Mercúrio, Saturno usa seu lado feminino para ser receptivo aos seus deveres. Ele então usa seu lado masculino para concluir suas tarefas, muitas das quais ele não tem vontade de realizar, mas que seu lado masculino o ajuda a completar independentemente. Aí o próximo capítulo é sobre os elementos e a relação dos elementos com os grahas. Então, se alguém tiver alguma dúvida e quiser falar, quiser fazer alguma pergunta, pode ligar o microfone, pode escrever também. Pode ficar à vontade. Ninguém tem nenhum comentário, ninguém tem nenhuma dúvida, então eu fico muito feliz, porque isso ou é um sinal de que todo mundo entendeu tudo, ou é um sinal de que todo mundo não entendeu nada, ou é um sinal de que não tem ninguém aqui. Então, a Malati acabou de ligar a câmera, então ela está aqui. A Renata está aqui também, eu acho que a Eliane está ali, então, belezinha, eu acho que vocês entenderam. Eu quero, mais uma vez, agradecer demais a oportunidade que vocês me dão de fazer serviço, de poder representar meus mestres espirituais. Quero, de todo o coração e com toda a humildade, pedir perdão se eu cometi alguma ofensa, se eu falei alguma coisa inadequada, se alguma concepção não ficou clara o suficiente ou se eu não consegui me expressar corretamente. Então, eu realmente peço desculpa por isso. E todos os méritos e todas as glórias de qualquer conhecimento que a gente adquiriu são dos mestres espirituais. Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, Srila Bhakti Rakshakshida Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada e Srila Bhakti Ranjan Madhusudana Maharaj, e todo o Bhakta Vrinda, todos os sannyasis e devotos e mestres que representam o conhecimento transcendental em todas as culturas, todas as religiões, todas as práticas filosóficas. Então, a gente não está aqui para fazer julgamento, a gente só está tentando praticar da forma como o nosso amor resolveu se expressar. Então, eu agradeço que a gente está em boa associação e que a gente recebeu as bênçãos de pessoas tão iluminadas. Um grande abraço, fiquem em paz, fiquem com Deus. Sábado a gente se encontra e vai ter mais coisa legal para a gente conversar. Vanchakalpa tarubhyascha kripa sindhu bhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.
Om Gyanatimirandasya Gyana Gyanam Shalakaya Shashurumilitamina Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Haribol, galera. Até mais.